Esse vídeo é para as pessoas que esqueceram que algumas coisas mais leves na vida são importantes para deixar a vida ter maior fluência, maior leveza e que está nas suas mãos poder trazer isso para você. Esse vídeo é para quem quer se conectar com algo esquecido e algo que a gente pode ter deixado de cultivar na vida, né, que são a possibilidade da gente desenvolver sonhos. Olhar para os sonhos que a gente teve e ver se eles estão bem cuidados, e olhar para aqueles que a gente teve e não foi atrás. Oi, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres, e faz um tempo que eu não trago uma historinha para vocês, e eu estava aqui mexendo minhas coisas e encontrei este livro, A Pipa e a Flor, de quem é Rubem Alves. Adoro Rubem Alves, sempre tem alguma coisa que a gente acha aqui que é muito bom. Para começar, eu queria dizer, esse livrinho pequeno aqui, que é bem pequenininho, é uma história infanto-juvenil, eu vou dividi-lo em 2 vezes. Vou falar um pouquinho desse livro hoje e vou falar um pouquinho dele a semana que vem. Estou dividido em 2 partes. Este livro chama A Pipa e a Flor. Hoje eu vou falar da pipa. Na outra semana a gente continua para o texto, de uma outra forma. E eu queria trazer aqui, no comecinho dele, algo que ele levanta aqui. Está aqui uma pipa. E ele fala, eu fiquei triste vendo aquela pipa que está enroscada num galho de árvore. Ela está rasgada e girava ao vento como se ela tentasse escapar, mas não estava adiantando. Você já viu aqueles bichinhos que parece que ficam presos numa teia de aranha? Assim parecia essa pipa ali. Tava daquele jeito. Eu tive dó da pipa. Não era para ela acabar assim. Pipa foi feita para voar. E é tão bom quando a gente vê ela lá no alto. Essa é a primeira frase, primeira parte desse livro que eu vou começar a falar. Ele está falando da pipa. E aí eu fiquei pensando, o que significa pipa? O que é pipa para você? Aí eu parei para pensar na minha vida. Eu vim de uma educação muito tradicional e, sabe, menina não brincava de pipa. E eu via algumas crianças brincando de pipa. E eu tive vontade de brincar de pipa, mas eu não brinquei quando eu era pequena. Eu não brinquei quando eu era pequena, porque mais tarde eu fui experimentar. E para mim, eu fiquei pensando, né, o que tinha para mim o simbolismo da pipa? 2 coisas, a princípio, óbvias, né? Liberdade e voo. Liberdade e voo. E aí, é lógico que eu fui pesquisar um pouco da história da pipa. Vocês sabem que a pipa, num primeiro momento, ela fez parte na China, foi criada na China como um artefato de guerra? Usavam a pipa para, conforme as cores, o movimento que se fazia, era passar uma mensagem para as pessoas que estavam ali para combater juntos. Olha a importância de uma pipa que eu nem sei se... Eu não sabia, eu descobri isso agora, inclusive. Mas já foi como artefato de guerra. Ela tem muitas simbologias, a pipa, né? Mais tarde, na própria China, ela entrou até como uma ideia de algo mais ligado com uma espiritualidade, né? Se parar para pensar, é algo que está entre a terra e que vai para o céu. No Japão também
eles realizam o Festival das Pipas para os meninos. No Brasil, eles já têm uma história mais de socialização, de diversão, de brincadeira mesmo, né. Agora é interessante que até Benjamin Franklin, que utilizou uma pipa, né, colocando um fio na ponta dela, um fio metálico, e colocando uma chave ali, para poder checar se numa tempestade ela atrairia raios. É assim, uma coisa simples, pipa, né? Quantas histórias tem uma pipa? Mas de verdade ela simboliza então toda essa coisa referente à liberdade, à transcendência, a voar, a brincar, né, a ser precisar de leveza, né. E ela traz uma outra coisa importante. A pipa, ela precisa da natureza, ela precisa do vento para poder voar. Mas ela não precisa só do vento para voar, ela precisa de uma mão que segure aquele fio. Porque se não tiver uma mão que segure e saiba segurar e mexer, ela também não vai voar. Então é necessário o vento, a pipa e uma mão para brincar com aquela pipa. Então veja que relação interessante que nós temos aqui sobre uma coisa de brincar. Antigamente a gente via tanto as crianças com pipa, né? Hoje em dia eu não vejo mais, né? Não sei aí se tem, mas, né, já tiveram estudos, já vi professores falando, né, da importância da pipa exatamente como socialização, uma importância de desenvolver criatividades, de desenvolver raciocínio sobre física, enfim, várias utilidades. Mas enfim, eu trouxe porque eu acho a ideia da pipa e achei esse livro, esse conto muito bom, né? Queria compartilhar. E aí eu lembrei dessa coisa da infância, né, de poder brincar. Vocês sabem que mais tarde, né, bem lá mais velha, eu tinha um casal de amigos que tinha filhos pequenos, e aí um dia o pai foi lá empinar a pipa papagaio com os filhos. Aí eu falei, nunca brinquei disso. E aí ele me ensinou. Gente, foi tão emocionante, eu achei. Você sentia aquele movimento e a pipa puxa, né? E você sente o vento e você tenta. É uma brincadeira muito especial, né? E precisa ter uma conexão com a pipa. É muito importante essa conexão. Então, voltando aqui a esse livro, né, a pipa então estava ali para voar. Teve um menininho que ele construiu a sua pipa. Ele fez, montou, e ela tinha que ser leve, leve para voar muito alto. E ele fez a pipa desse jeito. E aí, ele também aqui faz referência no conto, que tinha um homem que via as crianças empinando a pipa, e quando as pipas estavam voando, ele ia lá e ele queria comprar a pipa dos meninos. E diz que pagava um bom preço, né, pela pipa. Mas sabe por que ele queria comprar essa pipa? Para ir lá e cortar o fio da pipa. E aí o Rubem Alves fala, né, tem pessoas que pensam que se quando a pipa está voando, você vai lá e corta o fio, elas vão como se elas pudessem voar, tu fica com a impressão que essa pipa vai voar para mais longe, vai ganhar o céu, vai embora. Só que acontece uma coisa muito complicada, né? Para quem não sabe, não empinou pipa. Na hora que você corta o fio, essa conexão, a pipa cai. Ela perde esse movimento de poder voar. Ela perde essa, como se ela tivesse a curiosidade, né, de enfrentar o tempo, natureza, né, de enfrentar essa conexão, de estabelecer essa conexão. Ela cai, né? A pipa não existe mais, né? Essa relação não existe mais. E eu fico aqui pensando, para você, o que significa pipa? Na minha cabeça, eu fiquei aqui imaginando, a pipa é como se fosse um sonho de cada um
que cada um põe para voar. Eu não sei qual foi o seu sonho, se você botou sonhos para voar, ou se você ainda bota sonhos para voar, mesmo que você não tenha pipas, né? Mas eu acho que é uma forma, talvez eu tenha um lado mais que gosto dessa coisa lúdica, né? E eu acho que quando a gente executa coisa lúdica, e veja que eu sou adulta, né? E adulto sabe brincar. Aí é usar o brincar para uma coisa gostosa. E aí você solta o seu sonho. Você sabe qual é o sonho? Você tem a percepção de que quando você tem um sonho, você sabe que você joga ele na vida, no ar, na natureza, e que de alguma forma ele vai seguir o rumo dele, e que o vento, né, as forças da natureza podem jogar ele para lá e para cá, né, e que vai depender do seu movimento, de como você puxa, de como você vira, que você vai deixar o seu sonho, a sua pipa voar mais longe. Você é do tipo que quando o vento não está bom, você recolhe a sua pipa e fala, não brinco mais? Ou você vai esperar um outro dia, vai no dia seguinte ver se o vento está melhor e aí você continua a brincar, né? A soltar, né? A se divertir com o seu sonho. Eu não sei como você se coloca na vida, mas eu fiz essa reflexão, né? Será que você consegue me acompanhar e fazer essa pergunta para você? Por onde caminha seus sonhos? Você ainda está soltando os seus sonhos? Então, vamos pensar na importância da conexão entre mão e pipa, né? Vamos pensar que conforme você cria um movimento, você direciona sua pipa, e estou te convidando a trazer os seus sonhos. Para a pipa voar, ela precisa estar numa mão segura, né? Então, deixo a pergunta. Você tem a mão firme para dirigir os seus sonhos e deixar a sua pipa voar longe, longe, e deixar ela fluir leve? Você está pronto para brincar com a vida? Não de brincar com as pessoas, mas de saber brincar nos movimentos que a vida pode te trazer maior leveza. Vamos pensar sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, indique para pessoas que possam querer brincar um pouquinho mais. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Se cuida, vai brincar. Aprenda e de novo atrás do seu prazer. Se divertir, ficar mais leve. Beijo grande.